A graça e a paz, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso 8º dia desses 21 dias de edificação na vida de um líder de célula. Nessa 8ª lição, vamos abordar um tema que é fundamental, relevante e também vai ativar o seu chamado, o seu propósito e de quem anda com você, a sua célula. Hoje vamos falar sobre um olhar profético. Confesso para vocês que eu estou aqui para servir a cada irmão que vai assistir esse vídeo e principalmente a todas as células que vão experimentar esse mover. Mas eu fui muito edificado e não tem como, à medida que você se abre para a palavra vai te tratando de dentro para fora. E hoje eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus, que é uma das cartas de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 4 ao verso 9. Presta atenção nesse aspecto aqui, ó. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Primeiramente, olha como o apóstolo Paulo ele enxergava a igreja. Falava de algo como um presente, como um povo separado, escolhido, privilegiado, um povo que pela visão profética de Paulo, eram excelentes. No verso 5, porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Você vê que ele não deixa nada relativo, ele não suaviza, ele coloca algo empoderado, de forma plena, integral, abundante. Ele simplesmente afirma com toda a força e ênfase que tudo que eles foram enriquecidos, ou seja, sabedoria, conhecimento, dons, coração, isso é fantástico. Essa é a visão profética de Paulo. E ele continua, no verso 6, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. O que você pensa de uma igreja assim? Fala a verdade, não dá vontade de congregar lá? Não dá vontade de fazer parte desse discipulado? De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é poderoso demais. Então você vai observar que quando eu olho a visão profética de Paulo, ela é diferente. Nos capítulos seguintes, nós vamos ver que essa igreja ela tinha vários problemas. Era uma igreja dividida. Uns falavam que era de Paulo, outros falavam que era de Pedro, outros falavam que era de Jesus. Enfim, era uma igreja que os irmãos processavam uns aos outros. Eles tinham relacionamento, impurezas sexuais. Então, alguns deles deitavam com a madrasta. Veja só, imagine você na célula e um dos irmãos levando o alimento para fazer a comunhão, e a hora de servir a comunhão é um frango, uma galinha que foi oferecido, feito oferendas para ídolos. Simplesmente foi assim que a igreja de Corinto se movimentou. Elas comiam comidas dedicadas a ídolos e no culto de Santa Ceia eles saíam embriagados. Imagine você numa igreja onde os irmãos saem do culto estão baleando. Essa era a igreja de Coríntios, contada do capítulo 2 em diante. Mas o que Paulo narrou foi diferente. Isso mostra que Paulo não via o tempo atual, mas olhava o tempo de Deus. E na ótica de Deus, nós temos que enxergar tudo na vida. Então, olhe para a tua célula hoje e avalie como você tem enxergado ela. Com a ótica de Deus ou com a sua ótica? Tem irmãos que dão problema aí? Tem irmãos preguiçosos? Irmãos que não são comprometidos? Então você tem que declarar a visão de Deus. Veja como Deus vê. Onde você vê uma dificuldade, Deus vê uma oportunidade. Faz sentido para você? Quero compartilhar uma história. Certa vez, 3 homens saíram para pescar. Quando eles entraram no barco para velejar, eles se depararam com uma mudança de vento. Ou seja, isso atrapalharia muito a experiência daquela navegação. E tem um olhar do pessimista. Simplesmente ele vendo aquilo falou, hoje o vento está contrário, não tem nada o que fazer, vamos voltar e desistir. O segundo, otimista, falou, quer saber? Eu vou sentar, eu vou esperar, daqui a pouco o vento vai melhorar. Só que o terceiro, cheio de fé, ele falou assim, todo vento coopera para a nossa navegação.
Então, vou preparar e vou aproveitar cada rajada de vento. Veja só, você tem que perceber o seguinte: olhe para as cadeiras da célula e não enxergue cadeiras vazias. Com uma visão profética, declare o nome, característica e o dia das visitas. Apresente ao Senhor os alvos, concordem, 2 ou mais aí reunidos, declarem o que vocês vão viver, declarem os sonhos, pinte, ilustre, crie imagem na sua mente. É assim que as coisas funcionam. Uma outra história importante que eu quero compartilhar com vocês: 2 homens numa cama de hospital, na UTI, esperando uma resposta médica para o tratamento ter uma evolução positiva e eles saírem daquela condição de enfermidade. Só que um desses doentes sentavam numa janela e olhava aquela janela e via uma parede toda bonita, parques, via uma paisagem linda, via passarinhos cantando. E aí o outro doente que sentava mais longe daquela janela perguntava para ele: o que você vê aí? E ele narrava como eu disse aqui. Interessante. Isso fazia com que ele se motivasse para acordar outro dia e aproveitar o dia. Porém, esse primeiro paciente que sentava perto da janela, com essa paisagem ilustrada totalmente inspiradora e motivante, ganhou alta e deixou o hospital. Outro dia seguinte, esse paciente solicitou que ele fosse transferido para a cama próxima à janela. E assim, a equipe médica atendeu. E lá, quando ele se deparou com a janela, ele percebeu que era apenas uma parede, um reboco mal colocado e tudo esfarelando. Ou seja, não tinha uma vista bonita. O que mudou aí? Ele se deparou com a realidade, mas o primeiro paciente teve uma visão profética. Isso fala com você. Eu poderia ilustrar tantas histórias aqui. Jesus se deparou com alguns pães e peixinhos e fez uma grande multiplicação. 0 não tem como multiplicar, mas na sua célula, certamente, você tem algo para multiplicar. Pessoas, histórias, famílias e uma jornada para que você viva o sobrenatural de Deus. Decida hoje mudar a sua visão e olhar como Deus vê. Faça um compromisso e mostre diante de Deus e diante dos homens onde vocês vão chegar. Quais seus alvos para esse ano? Ainda dá tempo de ver o milagre de Deus. Deus te abençoe e até amanhã na nossa próxima lição. Te vejo lá. Valeu!